ao teu mandar. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, peço à igreja que, por gentileza, abra as vossas Bíblias. O Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus. Versículo de número 22 a seguir. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos mais uma vez, tendo a responsabilidade nessa noite, neste culto tão especial, de estar transmitindo a poderosa, inerrante palavra de Deus. É um privilégio, é uma alegria. Louvei a Deus porque estava em casa orando e buscando ao Senhor uma palavra que pudesse falar conosco. E chegando aqui, o Senhor, Ele confirmou essa palavra com o louvor que as irmãs cantaram no círculo de oração. O meu Marquinhos, presbítero Marcos, trouxe uma palavra dentro do capítulo de número 8. E por fim, agora, louvor que a irmã Bruna louvou, juntamente com Augusto, também confirmando algo que o Senhor já havia colocado no meu coração para transmitir para a igreja nessa noite. E eu louvei a Deus, Aleluia. Capítulo de número 8, versículo de número 22 a seguir. Uma palavra, uma passagem muito conhecida da igreja, dos irmãos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Verso 22. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o assento com liberdade de glorificar, de exaltar o Senhor, de abrir a sua boca e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está no meio de nós nessa noite, passeando no meio da igreja, aquele que conhece a sua necessidade, aquele que conhece a maneira com que você adentrou aqui nesta noite. Aleluia. A Ele seja a honra e o louvor para todos sempre. Glória a Jesus. Queridos irmãos, meditando nesta passagem, uma passagem, como eu disse, um tanto quanto conhecida dos irmãos, quantas mensagens já não ouvimos dentro dessa temática, quantos louvores nós ouvimos trazendo esta mensagem. Mas, observando este texto durante esses dias, eu pude observar algo interessante. Acontece que, dentro deste capítulo de número 8, dos versículos 22 ao versículo de número 56, a Bíblia vai registrar para nós uma maratona de milagres
que Jesus ele realiza em um só dia, em um mesmo dia. Lucas traz para nós, mostrando que Jesus ele tem autoridade sobre a natureza, aonde Jesus ele acalma com a ordem da sua palavra o vento, o mar se aquieta. Mais para frente nós vamos observar que Jesus ele também tem autoridade sobre os demônios. Uma vez que agora ele atravessa o mar, chega do outro lado, na terra de Gadara, e ali há um homem terrivelmente endemoniado. E Jesus repreende o demônio daquele homem, os demônios, que na verdade era uma legião que aquele homem estava possesso. Jesus repreende os demônios e liberta aquele moço daquela escravidão terrível. Na volta, Jesus, aleluia, indo para a casa de Jairo, se depara com aquela mulher. E nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. A enfermidade não resiste ao nome de Jesus. Toda a enfermidade cai por terra diante do poder do nome que há no nome de Jesus. Aleluia. Por fim, nós vamos ver também que Jesus ele tem autoridade sobre a morte. A morte não pode com o Senhor Jesus. Uma vez que agora a filha de Jairo já se encontrava morta, mas Jesus agora com a ordem da sua palavra, aleluia, ele ordena que aquela menina agora volta à vida, porque ele tem autoridade também sobre a morte. Aleluia. Mas observando atentamente os versículos de número 22 ao versículo de número 25, acontece que Jesus agora reúne os seus discípulos em um barco e os convida a atravessar para o outro lado, a outra margem. Observe que Jesus, no versículo de número 22, Jesus olha para os discípulos e afirma para os discípulos: olha, nós vamos passar para a outra margem do lago. E então eles partiram. Quem estava dizendo que eles atravessariam para o outro lado não era João, nem Tiago, nem o irmão Gledes, mas era o próprio Senhor Jesus. Aleluia. E uma vez que Jesus falou, ele não volta atrás na sua palavra. Aleluia. O que me alegra nessa noite é saber, aleluia, que Jesus ele vela pela sua palavra. Se ele falou, haja o que houver, vai acontecer, porque ele vela pela sua palavra. Se foi ele que falou, fica tranquilo. Se é promessa dele, fica tranquilo. Aleluia, porque nada pode contra a palavra do Senhor Jesus. Se ele diz, fique tranquilo. Aleluia. Mas acontece, irmãos, que nós somos limitados. A nossa fé, às vezes, ela é provada diante de situações que Jesus permite acontecer conosco. E nós somos limitados. Jesus havia dito para os discípulos: nós vamos atravessar. Eles entraram no barco e partiram, navegando em alto mar. A Bíblia nos diz, o texto vai nos dizer que o vento começa a soprar. E esse vento soprando, e eles observaram que o vento começou a apertar. As águas começaram a subir, as ondas começaram a se levantar. Ali no barco, irmãos, haviam homens experimentados na área da pesca, conheciam as águas. Mas acontece que o vento forte começou a soprar, de maneira que as águas começaram a se perturbar. As ondas começaram a aumentar e a bater no barco. E quantas vezes, irmãos, o vento não tem soprado na nossa vida? Quantas vezes nós não sentimos esse vento forte soprar na nossa vida? As ondas começam a se levantar contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. E às vezes, irmãos, o fato de o vento estar forte, de as águas estar bravias, nos leva a
desacreditar, muitas das vezes, que nós temos sobre nós uma promessa de Cristo Jesus. E às vezes a nossa fé, ela falha, assim como a fé dos discípulos também falharam. E o vento então começa a soprar forte, as ondas começam a aumentar, e o texto vai nos dizer que era tão forte que as águas começaram a entrar dentro daquela embarcação. E eles então, irmãos, eles olhando para aquela situação, homens que tinham experiência com o mar, eles identificaram um perigo iminente, de maneira que as suas vidas, e o texto vai nos dizer que eles corriam perigo. Aleluia. Mas acontece que Jesus estava no barco. Jesus havia dito que eles atravessariam. Aleluia. E quantas vezes nós já não ouvimos o Senhor Jesus falar para nós que vai dar certo, que nós vamos conseguir, que o filho vai ser salvo, que o esposo vai ser alcançado, que a enfermidade não vai prevalecer, e o problema terá um fim. Mas diante da situação que às vezes nos cerca, aleluia, a pouca fé nos faz entender que talvez seja impossível de algo acontecer, pelo problema iminente que estamos vivendo. Não era diferente com os discípulos. Aleluia. Eles identificaram ali naquele momento o mar bravio, o perigo que era eminente. E diante daquela situação, eles viram que eles entenderam a impotência deles. Eles mesmos não poderiam fazer nada diante daquela situação. Aleluia. Eles viram que diante daquele problema, as suas forças eram poucas, os seus recursos eram inúteis. Mas eles lembrou, peraí, Jesus está no barco. Aleluia. E às vezes é assim na nossa vida. O problema está apertando, a dificuldade aumenta, a solução vai embora. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos um escape. Mas aí o Espírito Santo, ele brada no nosso coração dizendo, aleluia, há um Deus que vela por você. Há um Deus que cuida de você. Aleluia, o salmista vai dizer que esse Deus não dorme. Aleluia, ele vela pelos seus, ele tem contemplado a nossa vida, ele tem contemplado a sua necessidade. Aleluia, e aí nós lembramos que Jesus também está no barco e nos refugiamos a ele. Aleluia, buscamos o socorro dele. Aleluia, e se necessário for, nós vamos lá acordar Jesus. Jesus, aleluia, nós estamos perecendo. Oh, irmãos, quantas vezes nessa minha caminhada eu já não cheguei para Jesus e disse, Senhor, eu não dou conta mais. As minhas forças são poucas. Eu não vou conseguir. Aleluia. Mas aí eu vejo Jesus se levantando com um olhar de amor e olhando para a minha pequenez, olhando para a minha insignificância. Aleluia. E me faz entender, eu não posso. Eu não tenho condição. Mas eu sirvo um Jesus que é poderoso. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que não conhece o impossível. E coloco nas mãos dele aquilo que eu não dou conta. Eu não dou conta, mas o Senhor, ele pode. Você não pode, mas o Deus que você serve pode. Creia nessa palavra nessa noite. Aleluia.
Aleluia. Jesus está dormindo, descansando. Os discípulos, diante daquela situação, despertam, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Aleluia. Jesus levanta, olha a situação. Aquilo para os discípulos era o fim, mas para Jesus não era nada. Aquilo que para você parece impossível, aquilo que para você parece sem solução, aquilo que para você parece que não tem saída, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: para o Senhor não é nada. Aleluia. Chame por Ele, apresente a Ele, coloca nas mãos dEle. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Os seus recursos acabou, mas inicia-se os dele. Aleluia! E os recursos dele é inesgotável. Aleluia! Jesus levanta e ordena ao vento que se aquieta, que o mar se acalme. E o texto vai nos dizer que houve bonança. Aleluia! Houve uma calmaria. Irmãos, eu olhando para esse texto, eu fiquei imaginando a situação dos discípulos naquele momento. Em um momento, os discípulos estavam prestes a perecer, dada a fúria daquelas águas, ao vento forte que soprava naquele momento. Aleluia, mas eles vão lá e despertam o Senhor Jesus, se refugiam em Cristo, pede socorro para o Senhor. Aleluia. Jesus agora chega e ordena para que o mar se acalme, para que o vento se aquiete. Houve bonança. Aleluia. E aquela autoridade que estava em Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, trouxe um espanto para os discípulos. Ficaram admirados, porque Jesus agora resolveu o problema. Aleluia! Jesus acalmou as águas que estavam bravias. Jesus repreendeu o vento forte. E agora espantado, uns olhando para os outros. Aleluia! Assombrados. Louvado seja Deus. Versículo de número 24. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Aleluia. E o que é a fé? Hebreus capítulo de número 11, o verso 1. Glória a Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aleluia, isso é a fé. Jesus havia dito para eles que eles atravessariam. Aleluia, pela fé eles podiam crer. Aleluia, que eles chegariam. Oh, aleluia. E é a prova daquilo que não se vê. Louvado seja Deus. Aleluia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Pela fé eles esperavam chegar. Aleluia, do outro lado. E é a convicção de fatos que não se vê. Eles não haviam chegado. Mas se eles usassem a fé, aleluia, e desse crédito no que Jesus havia dito, que eles atravessariam, pela fé eles poderiam ficar sossegados. Porque Jesus disse, aleluia, e de fato eles chegariam do outro lado. Mas acontece, irmãos, que muitas das vezes, como eu disse no início da mensagem, a nossa fé ela é provada.
E a nossa fé só é provada em situações que fogem do nosso controle. Aquilo que você está no controle, aquilo que você pode resolver, aí é muito fácil ter fé. A nossa fé é gigante diante daquilo que é alcançável por nós. É muito fácil usar a fé. Quando a solução do problema ela é aparente para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A nossa fé é minúscula diante de situações que fogem do nosso controle. Mas é exatamente aí que nós precisamos usar a nossa fé. Aleluia. E eu fiquei pensando, mas tem momentos que o problema ele se dá de uma maneira tão grande, o gigante se levanta de uma forma tão terrível, que nós não temos fé para lutar. Nós sentimos pequeno. O medo toma conta. Nós nos apavoramos. Tem situações assim, em que você se depara com situações que você sente medo, porque você não vê solução. E nesse momento, o que fazer quando falta a fé? Aleluia. Deus estava nessa manhã observando esse texto e vendo a falta de fé dos discípulos. E perguntei para o Espírito Santo, mas e situações que às vezes nós precisamos usar fé e nós não temos? O que fazer quando a fé nos falta? Aleluia. Ramando quebe lá, sui decanta lá. Aleluia. E eu pude ouvir a voz do Espírito Santo na manhã de hoje. Ele dizendo no meu ouvido, fique tranquilo. Quando a fé te faltar, Jesus estará no barco para acalmar a tempestade. Alai decante urimianda labai. Porque pela nossa pequenez, insignificância, vez ou outra a fé vai faltar, porque nós somos limitados. Mas não se desespere, porque quando a fé te faltar, Jesus estará no barco para dizer: aquieta-te, vento, acalme-se, água. E tudo será bonança na minha e na sua vida, porque Jesus, ele estará no barco conosco. Aleluia! Aleluia! E eu louvei ao Senhor e glorifiquei a Ele, dizendo, de fato, aleluia, eu sou pequeno, mas eu sirvo um Jesus que é grande. Aleluia, de fato eu não posso, mas estou diante de um Deus que é criador dos céus e da terra, que traz à existência aquilo que não existe por ordem da sua palavra. Aleluia, aquele que abre porta onde não tem porta. Aleluia, para te dar vitória. Aleluia, esse é o Senhor, cuja presença nós estamos nessa noite. Aleluia, é o Senhor dos céus e da terra, é o leão da tribo de Judá, é o Jesus que venceu, aleluia, a morte, aleluia, por amor de mim, de você, e Ele está aqui, porque eu sinto a sua presença nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, esse é Jesus que nós servimos. Aquele que acalma o vento. Aleluia. Aquele que acalma o mar. Aquele que faz bonança. Aleluia. Quando tudo parece desfavorável, Jesus chega
aleluia, e com a ordem da sua palavra, mesmo tudo estando de cabeça para baixo, mesmo tudo parecendo ao contrário, aleluia, Jesus vem e traz abundância. Louvado seja Deus. Os discípulos, então, aleluia, temerosos, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é este? Que até manda nos ventos, que até manda nas ondas. Quem é este? Aleluia. Quem é este? Que manda e os ventos obedecem, que ordena e as águas se acalmam, as ondas se diminuem. Quem é este? E eu fiquei me perguntando, quem é este? Este é Jesus. Aleluia. Este é Jesus que em João, capítulo de número 11, aleluia, ele chega em uma aldeia, na casa de uma família que é muito sua amiga, e encontra ali um de seus irmãos morto já há 4 dias. E o quadro era de total tristeza, de lamento. Aleluia. Mas o capítulo de número 11, o verso de número 43. Louvado seja Deus. E os discípulos perguntando, quem é este? Aleluia. Este é Jesus, que chega mesmo depois de 4 dias de morto, com a ordem da sua palavra. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, sai com vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é este? Este é Jesus. Aleluia, que diz para o morto depois de 4 dias, sai para fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O milagre acontece. Lázaro sai com vida. Oh, glória. Aleluia, esse é Jesus. Quem é esse? Esse é Jesus. Em Lucas, capítulo de número 18. Aleluia. Caminhando ali pelas ruas de Jerusalém, alguém está na beira do caminho clamando: Mestre, Mestre, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Quem é esse? Esse é Jesus, que em Lucas capítulo de número 18, o verso 42. Aleluia. Alguém que estava clamando, aleluia, por um milagre. Jesus agora então devolve a vista ao cego. Aleluia. Esse é Jesus. Jesus que está aqui no nosso meio. Jesus que tem contemplado a sua necessidade. Jesus que conhece as suas dores. Jesus que conhece os seus medos. Aleluia. Jesus que conhece a sua angústia. Jesus que sabe, aleluia, quando ninguém está te vendo, aleluia, mas você se prostra diante dele e apresenta a sua causa. É esse Jesus que está aqui nessa noite e te diz para você: não temas, porque eu tenho contemplado as suas lutas. É Jesus. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. Já estou encerrando. Convidar aqui o irmão Augusto. Aleluia. Quem é esse? Esse é Jesus. Em João capítulo de número 5, aleluia, ele chega na porta de Jerusalém, aleluia, diante de um tanque, ele encontra um paralítico
que está já ali 43 anos, aleluia, há 40 e poucos anos, se encontrava ali naquela situação, esperando por um milagre. Aleluia, quem é esse? Esse é Jesus. Aleluia, que vira para aquele homem e pergunta: o que quer que você te faça? Por que você não desce lá? Aleluia. E ele vira para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Sempre quando eu tento chegar, entra outro primeiro do que eu. E eu perco a oportunidade de ser curado. Aleluia. Quem é esse? Esse é Jesus que diz para ele: levanta, pega o seu leito e vai para sua casa. Quem é esse? Esse é Jesus. Aleluia. Esse é Jesus que em Lucas capítulo de número 7, chegando em uma cidade chamada Naim, aleluia, está saindo dali daquela cidade um cortejo fúnebre. Aleluia. Uma mãe está enterrando o seu único filho. Ramando quebra lá, suidecan. Aleluia. A tristeza tomara conta do seu coração. A angústia agora se apodera daquela mulher, mas Jesus está chegando naquela cidade. Quem é este? Este é Jesus que toca no esquife e devolve a vida para aquele menino e traz de volta a alegria para aquela mãe. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para trazer de volta a alegria para a sua casa.